Você sabia que existem muitos animais que não estão nos zoológicos? Animais que por algum motivo não podem ser mantidos em locais fechados. Então galera, se prepare aí, porque hoje nós vamos mostrar pra vocês quais são esses animais e o motivo deles não estarem nos zoológicos. Mas antes, é claro, se inscreva no canal e como de costume vai deixando logo o seu joinha. Yeah! E agora, se você se inscreveu e deixou o seu like, bora pro vídeo, puxa a vinheta. No mundo zoológico, vamos começar então falando do maior zoológico que existe no mundo. Algumas estatísticas apontam que o maior e melhor zoológico do mundo é o de San Diego, que fica na Califórnia. Esse zoológico, galera, é bem grande, possui 40 hectares. E esse zoológico, galera, é composto por 3.700 animais, de 650 espécies e subespécies diferentes. Pensando bem assim, são muitos animais, não é mesmo? Porém, não chega nem perto do que existe no nosso planeta. 650 espécies não são nada, não é nada perto das 7,7 milhões de espécies que nós conhecemos, sendo que existem algumas ainda que não são conhecidas pelo homem. Pois é, galera, existem muitas espécies e muitos desses animais não estão nos zoológicos. Então, galera, sem mais enrolações, vamos começar com a nossa lista. Baleia azul. Bom, o motivo pela qual a baleia azul não pode ser mantida em cativeiro é bem óbvia, né? Já que estamos falando do maior mamífero do mundo. E colocar esse animal em um lugar fechado para viver de boa não é uma missão tão simples assim. As baleias azuis, galera, podem chegar a 36 metros de comprimento e pesar cerca de 200 toneladas. E mesmo que existisse um aquário imenso, elas não iam sobreviver. Primeiro, por causa da sua alimentação. Essas baleias estão acostumadas a comer pequenos crustáceos em grandes quantidades. E esses pequenos crustáceos levam meses e até anos para se formar e crescer no fundo do mar. Então essa baleia em uma piscina ou em algum tanque não teria como se alimentar direito, já que seria muito difícil controlar perfeitamente o fluxo de alimento para esse animal. Ou seja, galera, tirando esse animal do oceano e colocando ele num gigantesco tanque, mesmo colocando lá os crustáceos, jogando alimento para a baleia, de alguma forma iria desequilibrar a natureza do animal, e isso prejudicaria ele. Sem contar também que as baleias também precisam fazer migrações para encontrar águas mais frias, e elas fazem isso durante sua vida toda. No meio do ano, geralmente, elas costumam ir para as mais frias, e já no final do ano elas procuram regiões mais tropicais, onde o clima é perfeito para a reprodução desses animais. Então, galera, não dá pra tirar esses bichos do oceano. Melhor deixar lá, né? Porque assim, né, galera? Dá pra colocar uma baleia azul dentro de um aquário, dentro de um zoológico? Dá, mas ela não vai sobreviver. Ou seja, não dá, né? Tatu fada cor-de-rosa. Essa é a menor espécie de tatu já encontrada no mundo. Geralmente esse animal vive em lugares com arbustos finos. E geralmente eles ficam em dunas ou regiões arenosas da Argentina. E esse tatu nunca se adaptou à vida em cativeiro. Sempre que são transportados até um zoológico, eles acabam falecendo. Muitos não sobrevivem. Pra vocês terem uma noção, galera, o máximo que um tatu dessa espécie durou em cativeiro foi apenas 8 dias. Não se sabe ao certo o seu motivo, mas esse animal não pode ser mantido preso. Porque senão ele adoece, alguma coisa de ruim acontece com ele. E mesmo sabendo disso, galera, que esse animalzinho resiste poucos dias em cativeiro, muita gente ainda caça esses pobres animais para poder vender eles no mercado negro, como se fosse um animal de estimação. Porém, isso é errado. Tem animais que não são domésticos. E ponto. Saola. A saola também é conhecida por ser um dos mamíferos mais raros do mundo animal. É um animal com traços bovinos, mas também possui traços de antílopes. Se compararmos às outras espécies, esse animal foi muito pouco estudado pelo homem, pois só fomos conhecer mesmo essa espécie lá em 1992, nas florestas do Vietnã. Desde esse período, então, esses animais foram colocados em cativeiros para tentar ser estudados. Porém, assim como os demais, eles não conseguem ficar muito tempo em cativeiro, e por conta disso eles não conseguiram estudá-los. E o motivo, galera, é que esse animal não gosta de jeito nenhum dos seres humanos. E geralmente, quando algum humano se aproxima do bando deles, eles correm sem parar, como se tivessem medo ou algum motivo contra os seres humanos. E muitas dessas vezes, quando eles saem correndo sem parar, eles não conseguem se reagrupar e ficam sozinhos no meio da floresta, cheia de predadores. E muitas coisas ainda sobre esse animal permanecem um mistério, como por exemplo o ciclo de reprodução, que até hoje o homem não possui muita informação. Tudo isso porque esses animais se morrem de medo dos seres humanos, e também porque ficam em regiões muito remotas lá do Vietnã, da Indochina e Laos. A saola também é um dos mais raros mamíferos que existem no nosso planeta. E, infelizmente, a saola está correndo sérios riscos de extinção. E tudo isso por causa da caça. Eles aproveitam a pele desse animal para comércio e a carne desse animal acaba indo para restaurantes e mercados locais. Tubarão branco.
Desde 1955, o homem tem tentado manter essa espécie de tubarão em cativeiro, mas não consegue. Em 2016, lá no Japão, colocaram um tubarão branco dentro de um tanque. E o tubarão ficou 3 dias chocando sua cabeça nas paredes de vidro do tanque. Ele bateu a cabeça nesse vidro até não resistir mais. Muitas tentativas foram feitas, mas todas fracassaram. E o motivo disso é que o tubarão branco não é um animalzinho qualquer. Ele é um predador nato, ele não pode ficar parado. Ele quer andar rápido, quer ir pra lá, quer ir pra cá, não pode ficar trancado dentro de um tanque de vidro. Ele precisa se movimentar e muito. Sem contar também que essa movimentação serve para que uma grande quantidade de água possa entrar em suas brânquias para que assim ele consiga respirar. Além disso, o tubarão branco, como a baleia, é uma espécie migratória. Ele precisa atravessar o oceano à vontade. Por isso, galera, não importa o tamanho do tanque, você pode ser um sheik, um milionário, fazer um negócio gigantesco. Para um tubarão branco, aquele tanque sempre será pequeno comparado aos oceanos. E o tubarão branco, e mais duro tempo dentro de cativeiro, sobreviveu por 194 dias. E isso aconteceu lá em 2004. E como já falamos, galera, não dá pra colocar um tubarão dentro de um aquário. Esse tubarão ficou lá 194 dias, mas todos os dias ele tentava sair e ficava batendo a cabeça. E bateu tanto a cabeça na parede do tanque que acabou desenvolvendo uma doença. E aí ele não resistiu mais. Sem contar que a logística para alimentar esses animais, quando em cativeiro, seria muito mais difícil. Pois eles geralmente se alimentam de animais grandes. Claro que eles comem peixes também, mas eles preferem leões marinhos, morsas, focas. E imagina aí então, tanto de animais que teriam que ser jogados só para os tubarões brancos se alimentarem. E tem que ser feito isso com ninguém vendo, né? Porque não ia ser errado, né, manco? E para piorar, quando os tubarões brancos são colocados em cativeiros, eles se recusam a comer. Como se por algum motivo eles não se sentissem à vontade, estivessem desconfortáveis com a situação. E pessoal, você que já foi ao aquário e já viu vários tubarões, saibam que eles não são tubarões brancos. Existem vários tubarões que são mantidos em aquários ou em zoológicos, mas o problema mesmo é quando tentamos colocar o gigantesco tubarão branco. Aí não dá. Blobfish. O blobfish, também conhecido como peixe-bolha, é aquele peixe que a gente já mostrou no vídeo das criaturas mais assustadoras do fundo do mar. Mas nesse caso ele não assusta muito, é mais pra triste mesmo. Esse animal só consegue viver em áreas muito profundas, a mais de 1.200 metros de profundidade. E esse, galera, é o principal motivo pelo qual a gente nunca viu esse animal em um zoológico. Porque, né, como é que você vai fazer uma profundidade de 1.200 metros dentro de um zoológico? Com a mesma pressão, né, o negócio não vai dar. Não sei que seja um zoológico lá debaixo da água. A própria aparência desse animal mostra que ele precisa estar nessas condições, a profundidades a mais de 1.200 metros. Ele possui um formato meio gelatinoso, rosado e inchado. E isso só aconteceu devido às fortes pressões que acontecem lá no fundo do mar. Então, se esse animal for retirado de lá, ele não vai conseguir viver normalmente por muito tempo. A maior concentração desse peixe-bolha está nas profundezas dos mares da Austrália e da Tanzânia. Esse animal se alimenta de caranguejos e lagostas, e por não ter grandes barbatanas, ele não consegue controlar o próprio corpo, e é sempre arrastado para onde a correnteza o levar. Mas é assim que ele está acostumado a viver, né? Como é que vão reproduzir isso num aquário, mano? Num zoológico? Vai ficar lá parado, triste, sem comer, sem fazer nada. Rinoceronte de Java. Há mais de um século, essa espécie de rinoceronte já não é mais exibida nos zoológicos. O último foi um macho que durou 20 anos no zoológico. E isso é metade da expectativa de vida desse animal. Não foi um resultado bom. Esse rinoceronte de Java foi colocado no zoológico lá na Austrália e acabou não resistindo lá em 1907. E mesmo trabalhando por 20 anos, estudando o animal e fazendo tudo para o animal se dar certo em cativeiro, o homem não foi capaz de fazer o rinoceronte de Java se adaptar à vida em cativeiro. Em 2011 tivemos novamente uma tentativa, mas acabou sendo pior ainda. Um zoológico de Calcutá, na Índia, tentou cuidar de um rinoceronte dessa espécie, mas infelizmente esse animal só durou 2 anos. Esse animal também está ameaçado de extinção, e os motivos são basicamente os mesmos de sempre: caça, a exploração do consumo do animal, carne, pele, e sem contar também que tem aquele lance, né, a perda de habitat, já que o homem vem expandindo seu território cada vez mais. E esses são os principais fatores que faz o rinoceronte de Java estar em extinção. E por eles não resistirem em cativeiro, não vemos esses animais em zoológicos. Índios de Madagascar. Esse animal da família dos lêmures é tipo uma fusão entre um koala, um macaco e tem as cores de um panda. Esse animal é bem raro, e alguns dizem que por ele ter uma alimentação especial, ele não consegue se adaptar em um ambiente fechado. Apenas, galera, um indri, um animal dessa espécie, conseguiu viver mais de 1 ano em cativeiro. O resto não passou nem de 1 ano, galera. E de todos que ficaram em cativeiro, nenhum conseguiu reprocriar. E é por isso então que, tirados de seu habitat natural, esses animais bungam, eles vivem diferentes, não conseguem viver do jeito que deveriam.
E também por eles estarem correndo risco de extinção, as pessoas evitam de levar esses animais para cativeiros. Os poucos índios que restam ainda no mundo vivem escondidos lá nas florestas de Madagascar. E os nativos de Madagascar consideram o índio um animal sagrado, que não deve ser caçado nem perseguido e sim preservado. Mas vocês estão ligados que os nativos não conseguem frear todos os caçadores que existem. Caçadores estrangeiros que continuam indo até Madagascar para poder caçar esses animais. Triste, né, galera? Coitadinhos dos índios. Na real, coitadinho de todos os animais, né? Porque, né, galera, mesmo sendo animais selvagens, são pobres animais indefesos que estão lá vivendo de boa até chegar um homem e começar a caçar eles, ou pegar eles, colocar eles para cativeiro, viram? Pra lucrar, alguém lucrar, ou para ser estudados. E aí os bichos estão lá batalhando para evoluir. E os caras estão meio que cortando a evolução deles. Não, vocês vão deixar de existir. Deixa os caras lá, mano. Deixa os bichos em paz, galera. Antigamente, os zoológicos eram feitos para mostrar para as pessoas os animais que existem no mundo. Ia lá para ver o leão, para ver o elefante, a girafa, né? Uau, o leão que só tem na África. Esse aqui é o branco, esse aqui não sei o que lá, isso aqui é raro. E em alguns casos também, o zoológico acaba, que nem a gente falou, acaba sendo bom pro animal. Porque existem zoológicos que preservam a espécie. Querem que... Não é um zoológico para atração, não atração. É um zoológico para cuidar do animal. Para fazer procriação, para deixar ele com mais tempo de vida do que ele normalmente teria. Em alguns casos, o zoológico é bom para os animais. Mas para o fim de ver os animais, hoje temos a internet, pessoal. Pois é, e sem contar também que existem espécies de animais que vocês viram aí que não podem ser mantidas em cativeiro, não podem ser mantidas em zoológico. Elas têm que ficar livres por aí. Ah, mas eu quero ver o bichinho. Você vai pra natureza lá no meio da floresta. Olha ele, mano. É, tipo alguém quiser te ver. Pois é, galera, é melhor deixar os animais lá, vivendo a vida deles, lá na casa deles. É claro que nem todos os animais são iguais. Existem animais que se dão muito bem em zoológico, e também com os seres humanos. Já outros, galera, gostam da sua privacidade, do seu habitat natural. Não gostam de ser humano, então deixa ele quieto. Imagina aí você não quer ver ninguém, ou sei lá, não quer sair da sua casa e alguém te retira a força pra ficar, as pessoas ficam te olhando gelado e você não quer comer nada, tá puto, quer ir pra casa, entendeu? É isso, mano. É melhor deixar os animais lá na casinha deles, tranquilamente, em paz, vivendo a vida deles. Não é mesmo? É isso, galera. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se não deixar logo